Recentemente postei um vídeo no meu feed falando sobre o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade e a relação que ele tem com possíveis efeitos colaterais e também com outras possibilidades que a gente tem para o tratamento dessa condição. E resolvi fazer esse vídeo um pouco mais longo para explicar para vocês melhor qual é essa relação. Então, a maioria das vezes que chegam no meu consultório são pacientes da idade pediátrica que vêm para esse início do tratamento e para entender sobre a doença. A partir do ponto que o paciente veio para um tratamento é porque aquilo está tendo um comprometimento na vida dele. Seja um comprometimento escolar, seja um comprometimento de impulsividade, seja um comprometimento de hiperatividade dentro da casa, dentro da família, dentro do lar daquela criança. E aquela alteração levou a um comprometimento suficiente para que os pais achassem necessário, ou até mesmo a criança, em alguns momentos, achasse necessário uma busca de um profissional. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é: nem todas as crianças são iguais. Algumas são mais hiperativas e impulsivas e outras são mais com déficit de atenção e menos hiperatividade. Para cada uma delas vai ter uma singularidade no tratamento e até mesmo a resposta que esse paciente vai ter do tratamento medicamentoso, por exemplo. Mas o ideal, principalmente nas crianças, mas não só nelas, é que nós propuséssemos um tratamento, primeiro, não medicamentoso. Então vou mostrar para vocês aqui alguns artigos que mostram a relação de uma qualidade de sono ruim com a severidade dos sintomas do déficit de atenção e hiperatividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente focar no sono dessa criança, colocar mais qualidade de sono, colocar um horário específico para a criança se deitar, específico para ela acordar, nós vamos ter uma melhora, uma diminuição na intensidade dos sintomas do déficit de atenção e hiperatividade. Isso sem o uso da medicação. E mais uma vez eu reforço, não quer dizer que a doença vai acabar, mas que a severidade, a intensidade dos sintomas que nós estamos apresentando naquele momento vai diminuir. E óbvio que eu não vou ficar apenas na qualidade do sono. A gente vai intervir na qualidade do sono, colocar uma rotina de higiene de sono, de horário de sono, mas também nós vamos intervir, e esse é o segundo ponto, na atividade física dessa criança. Então são inúmeros artigos que eu listo aqui para vocês que têm impacto direto da realização de atividade física, na intensidade dos sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente para aqueles pacientes que são mais do polo hiperativo e impulsivo e aquelas adolescentes que estão sofrendo não só de hiperatividade e impulsividade, mas também de ansiedade. Nesse estudo, por exemplo, a gente vê que um relatório apresentado pelos pais mostra uma melhora muito importante dos sintomas relatados por esses pais que observam essas crianças o tempo todo. Com a combinação de sono e atividade física feita da maneira correta, no momento correto, nós vamos reduzir muito os sintomas dessas crianças. Algumas vezes até mesmo sem necessitar do medicamento, nós já vamos ter uma resposta que seja satisfatória tanto para a criança quanto para os pais. E por último, e não menos importante do que os outros dois, é a qualidade alimentar. E aí, quando a gente fala em qualidade alimentar, eu estou falando em dois pontos principais aqui para o paciente com déficit de atenção e hiperatividade. Então, o primeiro ponto é redução drástica dos produtos industrializados. Por quê? Os produtos industrializados, eles têm uma quantidade de corantes e conservantes alimentares que estão relacionados com a piora da intensidade dos sintomas tanto do déficit de atenção quanto da hiperatividade nessa síndrome. E quando a gente retira estes alimentos, a gente tem uma melhora gradual daquele paciente. E é uma melhora que, como eu mais uma vez vou falar, ela não vai ser isolada, a única coisa que a gente vai colocar as nossas fichas. É uma associação dos outros dois que nós falamos agora, mais essa mudança alimentar. Principalmente alguns aditivos que a gente já conhece, como o glutamato monossódico, por exemplo, que está em praticamente todos os produtos industrializados e que se a gente reduz o glutamato monossódico para estes pacientes, a gente tem uma resposta muito boa de tratamento. E segundo ponto da alimentação, que tem influência direta no déficit de atenção e hiperatividade, é a quantidade de açúcar refinado. Infelizmente, para as crianças, o açúcar refinado ele é muito utilizado porque existe o prazer associado da infância e porque a gente coloca isso como algo normal. Mas, para estas crianças com déficit de atenção e hiperatividade, o impacto do açúcar na fisiologia cerebral é maior do que nas crianças que não têm déficit de atenção e hiperatividade. Portanto,
uma qualidade de sono melhor, com higiene do sono, tempo adequado de sono, às vezes algumas suplementações para aprofundar esse sono da criança. Atividade física no momento correto, principalmente no período da manhã, feito uma mescla de atividade aeróbica com anaeróbica, sempre com uma supervisão de preferência nas crianças. Redução dos produtos industrializados que têm muitos aditivos, muitos corantes e conservantes. E por último, uma redução drástica na quantidade de açúcar refinado. Essa criança, depois de feito este acompanhamento, que geralmente vai durar entre 3 a 6 meses, vai depender do quadro de cada criança, ela vai ter uma melhora. E aí nós vamos avaliar essa melhora junto dos pais. Hoje a gente tem scores para os pais poderem avaliar como que a criança estava no começo do tratamento e como ela está naquele momento da consulta. E aí a gente pode definir, nossa, ele teve uma melhora muito boa, apenas com essas mudanças. Talvez não seja necessário medicamento neste momento da vida dele. Talvez a gente possa deixar para entrar com a medicação um pouco depois. Ou, até mesmo se a gente decidir por entrar com a medicação, fazendo essas mudanças no estilo de vida, eu consigo entrar com doses menores da medicação. E a criança não fica tão dependente daquelas doses aumentadas dos medicamentos para déficit de atenção e hiperatividade. E um momento da vida dela, ela pode se sentir mais estressada, mais ansiosa por efeitos externos, Às vezes está com época de prova, às vezes está numa complicação familiar que gera essa ansiedade maior, talvez a gente precise de mais da medicação, às vezes a gente precisa menos dessa medicação. Mas ter um pilar de tratamento não farmacológico é essencial. E, além disso tudo que a gente falou, ainda existem suplementações específicas para o paciente com déficit de atenção e hiperatividade. Então, coloco esse artigo para vocês aqui que mostra que a suplementação com doses adequadas de ômega 3 reduzem os efeitos do déficit de atenção e hiperatividade. Claro, mais uma vez, é uma redução desses sintomas, não é a solução destes problemas. Tudo combinado, tudo junto, feito num tratamento individualizado para aquele paciente, a gente vai ter uma resposta melhor. Outro suplemento que é muito importante e tem uma capacidade de melhorar essa criança bastante é, por exemplo, o magnésio, que reduz um pouco da excitabilidade neurológica que algumas crianças apresentam. E por último, posso citar para vocês a L-teanina, um aminoácido saído ali do chá verde, que é muito utilizado nas culturas orientais e que ajuda na manutenção do foco, um foco mais calmo, um foco mais tranquilo, para que essa criança consiga fazer as atividades dela. Então perceba, a medicação nunca deve ser vista como um vilão, muito pelo contrário, ela é realmente necessária para alguns casos, principalmente para casos mais graves, onde a gente tem um comprometimento maior daquela criança. Mas ela tem que ser entendida como um acréscimo, como algo a mais que a gente tem que fazer para estruturar melhor a vida daquela criança. E estruturando melhor a vida dessa criança e se preocupando mais com a alimentação, com o sono, com a atividade física, com a suplementação correta, essa criança não vai ter benefício apenas no déficit de atenção e hiperatividade. Ela vai ter benefício na vida como um todo. Ela vai ser uma criança que vai ter mais saúde, ela é uma criança que vai prosperar mais na vida dela. Portanto, a prioridade do básico bem feito e depois das necessidades de medicações é essencial.